Se precisar de mais alguma coisa, estiver ao nosso alcance, estamos aqui. Okay. Tá ótimo. Alguém colocou aqui no chat, o João disse que parece que entrou mais pessoas. Se alguém entrou e ainda não se apresentou, por favor, abra o microfone e se apresente para a turma. Todos já se apresentaram? Ok, então. Vamos voltar ao conteúdo da aula. O Tiago colocou aí, né? Ótimo vídeo. A Alana, vídeo maravilhoso. Chorei aqui, Cristo é perfeito. Muito bom. Vamos lá. É a questão da pregação cristocêntrica, né? Sempre é Cristo. Sempre Cristo. Depois alguém pode até colocar, a Kátia colocou aqui que perdeu o vídeo, né? Aí o Rasbadani colocou o endereço aqui, depois podem assistir aí. Ok, pessoal. Então, nós temos ali no tempo da patrística, Agostinho, né? Nós encontramos o período da Idade Média, que depois, na época do Iluminismo, ganha a alcunha de Idade das Trevas, existe todo um contexto pejorativo, quando esse nome é dado à Idade Média, né? Mas na Idade Média nós encontramos uma perda da pregação, há um declínio. A Igreja Católica não faz uso da pregação no vernáculo, na língua comum do povo, né? Eles faziam a homilia, a pregação, o sermão de costas para a congregação e em latim. Muitos não sabiam nem ler e escrever direito, quanto mais latim, que já era uma língua morta, uma língua que não se falava. E aí, então, nós encontramos a Reforma Protestante, que resgata a particularidade de pregação, de tradução da Bíblia, do conhecimento na língua do povo, né? E Lutero, por exemplo, vai traduzir a Bíblia para o alemão. Outros tentaram deixar o conteúdo da mensagem de forma acessível para o povo, e os pré-reformadores, e esses foram assassinados, mas nós encontramos na Reforma Protestante, então, um tempo onde a pregação é resgatada. E nós encontramos Calvino como um expoente da pregação na época da Reforma Protestante. A editora Fiel, inclusive, lançou um livro que fala sobre isso, a pregação expositiva em Calvino, né, do Steven Lawson, um ótimo livro. Depois vocês podem adquirir ou consultar, né, mas a intenção é só mesmo falar sobre Calvino e a pregação dele. É um livro mais histórico, né? Não é um livro que tem a intenção de falar outra coisa, a não ser da arte expositiva de João Calvino. Arte expositiva de João Calvino, exatamente. A Joelma, professora, colocou aí. É o Steven Lawson. E então, disponha, Tiago. Nós temos esse reformador como resgatando a pregação no período da Reforma Protestante. Ele pregava muitas vezes em Genebra, e ele dá ênfase à mensagem
e não no mensageiro, e não nas superstições romanas que existiam na época de santos e de tantos outros aspectos mais. Conta-se, por exemplo, que ele foi expulso de Genebra, porque a ideia é a seguinte: na época da Reforma Protestante, quando a cidade aderia à Reforma, aquela região já era católica, nós estamos falando ali da Europa, né? Então, aquela região católica, o rei, o príncipe, o líder da cidade ou daquela região, ele aderia ao protestantismo, e aderindo ao protestantismo, colocava os líderes católicos para fora da cidade, e então, ali, a cidade aderia à reforma. E então, Guilherme Farel é o líder reformado em Genebra. Calvino está passando, dorme numa hospedaria, e ele estava de passagem para Estrasburgo, e Farel sabe que ele está ali, pede para que ele fique, ele não quer ficar, mas então Farel, ele insiste para que Calvino fique, Calvino fica, só que Calvino, ele quer uma igreja pura. As pessoas, existiam os libertinos, existiam muitos que queriam viver uma vida mesmo dissoluta, uma vida sem uma piedade adequada, e Lutero até falava que esses deveriam ser expulsos da igreja caso eles não quisessem realmente viver uma vida santa, excomungados, né? A exclusão, a disciplina mesmo. Calvino, inclusive, passa para a cidade um catecismo de ensinamento da fé reformada, e as pessoas deveriam subscrever e dizer: olha, eu sirvo a esse Deus conforme está escrito aqui. E pelo fato das suas atitudes serem mais enérgicas, mais rígidas com aqueles que gostavam de ficar nas ruas, serem pessoas mesmo que não estavam preocupados com o trabalho e nem com uma vida piedosa, houve uma pressão muito grande para a cidade dispensar Calvino. E realmente é isso que acontece. Ele é dispensado, Guilherme Farel, ele sai, vai para Estrasburgo, ele diz que passa os melhores anos da vida dele ali em Estrasburgo, pregando, estudando, refugiados franceses em Estrasburgo tem o pastoreio de Calvino ali, e depois de um tempo, então, uma carta é escrita para Calvino do conselho da cidade, pedindo que Calvino retornasse para assumir a liderança espiritual da cidade, o pastoreio da cidade, e eles reconhecem o erro que eles tiveram ao tratar Calvino de forma que expulsasse Calvino da cidade de Genebra, deixasse de ser pastor, e então Calvino retorna para Genebra, e é dito que naquele momento em que estava a igreja lotada, todo mundo esperando para ver o que ele iria falar, né? Olha, expulsaram ele da cidade, vamos ver o que ele vai falar. E aí, ele simplesmente abre a Bíblia e prega no texto que ele tinha parado, no livro de 1 Samuel. Ele tinha parado no texto, estava pregando sequencialmente. Quando ele voltou, mais de 3 anos depois, pouco mais de 3 anos depois, ele abre no texto da sequência. Ele não só lembrava o texto da sequência, mas ele pregou no texto sequencial e continuou a pregação como se nada tivesse acontecido. Todo mundo estava lá esperando para ouvir alguma coisa dele, né? Sobre ele ter sido expulso, tá vendo, me aceitaram de volta, viu que eu estava certo, ou coisa dessa natureza, né? Simplesmente ele abriu a Bíblia e pregou de onde ele tinha parado. E então ele pregou em quase todos os livros da Bíblia, e ele pregava de forma sequenciada, que é chamada de lectio continua, ou leitura contínua. Ele pregava uma outra expressão latina que é usada, né? O tota scriptura, porque fala-se muito sobre o sola scriptura, somente a escritura. Mas existe outro princípio que é o tota scriptura, toda a escritura. Então, a intenção dele era pregar não somente a escritura, deixando de lado a tradição romana e outros aspectos,
mas também pregar toda a Escritura. Aqui, a Joelma colocou no nosso chat, né? Bem lembrado aí, que instalou na Suíça o toque de recolher, né? Bem propício ao tempo que nós estamos vivendo agora, né? Eu acho que a nossa prefeita aí e os outros prefeitos de outras cidades aprenderam com Calvino também, então. Professor, estão precisando aprender mais coisas com Calvino, né? Não é só o toque de recolher, não. Eu lembrei da história lá do Calvino, né, que ele era bem duro com quem era preguiçoso. Ele falou assim, ele arrumava um trabalho, se a pessoa não trabalhasse, então cai fora daqui, porque aqui não tem espaço para preguiçoso. E mandou fechava todos os botecos, né? Exatamente. Isso, né? E aí, o que é interessante disso é a qualidade, o modelo de qualidade de vida que a Suíça até hoje, né, graças a Calvino, né? Que é considerado um dos melhores lugares do mundo para viver, mas aí dificilmente as pessoas lembram que isso aí foi devido, né, à dedicação do Calvino, e que não era uma dedicação apenas no âmbito religioso, né, mas ele cuidava da cidade na sua totalidade. Exatamente, bem lembrado. Ele foi muito rígido, de fato, ele foi muito rígido, mas a cidade avançou bastante em todos os aspectos, questão de saneamento básico, hospitais, a Universidade de Genebra, tanto que na França, pelo fato do catolicismo imprimir uma perseguição aos franceses, Genebra recebeu muitos refugiados que foram para Genebra aprender, estudar e retornaram para suas localidades, para suas cidades. E Genebra foi um berço cultural, um berço de conhecimento, um berço de civilização avançada, de muito cuidado, e teve, sim, as dificuldades por causa dos libertinos, que eram esses que ficavam nos bares jogando carta, que não queria saber de uma ordem, e Calvino não foi tolerante para com esses, né? E a gente tem que lembrar que naquela época a religião estava intimamente ligada ao Estado, né? Então ele entendia e tinha carta branca do Estado, daquele cantão suíço, daquela cidade, para que ele pudesse colocar ordem espiritual, entendendo que a ordem espiritual estava intimamente ligada à vida da pessoa, e aí tinha, então, um sistema de governo associado à vida espiritual. Muito boa contribuição, professora Joelma. E Calvino, então, pregava constantemente ali na igreja de São Pedro, que era uma igreja, Santo André, que era uma igreja católica que, então, acabou sendo aderida pela Reforma Protestante, né? Passando um pouco mais na história, caminhando para a época dos avivamentos, né? Nós encontramos os grandes evangelistas George Whitefield, nós encontramos um período do descobrimento aí da América, já passou bastante em relação ao descobrimento da América, as colônias, e principalmente nos Estados Unidos, que é chamado Novo Mundo, a Nova Inglaterra. Então, Calvino, que pregou na Catedral de São Pedro, agora existe um novo modelo nesse período, né, que não é da catedral, não é da igreja, tanto que nós temos a famigerada frase dos líderes, e principalmente de John Wesley, nesse período dos avivamentos, que é: a minha paróquia é o mundo. Por quê? Porque naquela época a pregação estava intimamente ligada ao pastor, ao líder ordenado, né? E estava
estritamente ligada às igrejas. Então, dentro da igreja é que acontecia a pregação. Pelo fato do o meio desses avivalistas não ser tão ortodoxo, eles acabavam sendo enxotados das igrejas, havia uma rejeição grande na questão de ceder o púlpito para eles, e eles pregavam nas praças. Isso, para a gente que está aqui no século XXI, é algo que a gente fala bem assim, olha, que legal, muito bom, isso é bom de acontecer. Mas naquela época, na Inglaterra, era um absurdo alguém não pregar dentro da igreja. E é exatamente dentro desse contexto que surge a frase a minha paróquia é o mundo, né, de John Wesley. E esses homens, eles pregam em lugares abertos, em praças, em minas, onde tinham os trabalhadores, e ali eles pregavam para uma multidão, né? E muitos paravam para ouvir George Whitefield e John Wesley, né? Esses dois que são os nomes aí daquele período que é chamado do período dos grandes avivamentos, né? O grande despertamento espiritual. E aí, dentro dessa coleção que nós falamos aí sobre Calvino, né? Tem essa coleção da Fiel, que tem um livro também do George Whitefield, né? E nesse livro é dito que, inclusive, eles tinham uma assistência tão grande de pessoas que chegava a 10, 15, 20, 30 mil pessoas ouvindo ao ar livre um pregador. Agora imagine, né? A pessoa ouvindo um pregador ao ar livre sem microfone. 30 mil pessoas ouvindo uma pessoa ao ar livre, né? Somente um pregador, ele subia em uma plataforma, ele subia uma montanha, ali onde tinham os trabalhadores, começava a pregar. É dito que as pessoas iam ao encontro desses pregadores, George Whitefield e John Wesley. E eles eram conhecidos tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que na época não era conhecido como nos Estados Unidos, porque ainda era colônia da Inglaterra, né? Era chamada da Nova Inglaterra. Então, nós temos aí pregadores que estão pregando para multidões. E é dentro desse contexto que a pregação ela se populariza, dentro da evangelização, dentro da anunciação, onde o ministério leigo surge dentro de um despertamento, outras pessoas começam a pregar, e não só um ministro ordenado. Inclusive, antigamente, usava a expressão de que o pastor ele era licenciado para pregar. Ele passava por um estudo teológico, mas ele não podia pregar até que ele fosse licenciado. Então, um conselho de pastores se reunia, avaliava o camarada, ouvia o sermão dele e depois dava nota, né? E dizia: você está aprovado, agora você tem a licença para que você possa pregar. Então, é nesse contexto que, inclusive, surge a expressão licenciado para o ministério, para a pregação, porque havia uma licença de outros pastores uma licença que era dada para que ele pudesse pregar. Então, nós temos essa característica aí na história da pregação. Em tempos recentes, pensando agora na nossa era, né, a pregação, muitos teólogos do tempo presente, John Stott, por exemplo, falecido recentemente, e outros tantos têm falado sobre a pregação como sendo algo que está em desuso. Além de estar em desuso, eles estão falando sobre o declínio da pregação. Em que sentido? Que a pregação já não tem aquele ardor como antes, que a pregação ela já não tem aquela admiração como outrora. Quando observamos, por exemplo, para a expressão sermão, né? Essa expressão já tem um caráter até negativo. As pessoas falam bem assim: ah, mãe, já vem você com esse sermão de novo? Então,
expressão, ela já tem até um caráter negativo, pejorativo. E isso é por causa do princípio estabelecido no século XXI da quebra da autoridade, a quebra do princípio da autoridade. Então, as palavras de Deus, ela já não tem autoridade, já não tem um caráter autoritativo na vida do ser humano. Então, o ser humano chega assim e fala assim, olha, alguém dizer que isso é verdade, que isso é absoluto, não. Alguém chegar e dizer que esse livro aqui, esse livro da Bíblia, esse livro, a Bíblia, é mais importante do que os livros das outras religiões, então há toda uma filosofia, toda uma ideia que é contrária à ideia de uma verdade absoluta. É a questão do mundo pós-moderno, da modernidade líquida, como alguns têm chamado, ou hipermodernidade. Então, há uma apatia para a pregação, né? Inclusive, quando nós olhamos para as nossas igrejas, nós encontramos, às vezes, muito cântico, e a palavra, ela ganha um valor secundário da mensagem, né? Nós encontramos, então, uma desvalorização da pregação, da mensagem. Em contrapartida, aquilo que é sensitivo, aquilo que chama a atenção, é o que é preferível por alguns líderes. E tudo isso porque eles dão várias razões, existem vários diagnósticos. A nossa era comunicativa já não é mais a mesma. Nós temos muitas pessoas que estão acostumadas a assistir televisão, então o nosso público hoje é mais visual, não é tanto auditivo, então se identifica como aí os problemas como sendo vários, né? Há vários diagnósticos para essa realidade. Então, nós encontramos muitos pregadores abandonando a pregação por causa dos desafios. Nós encontramos muitas igrejas deixando de lado a pregação por causa dos problemas que existem. Sim, nós temos desafios, mas como nós podemos vencer esses desafios? Será que nós devemos deixar de lado a pregação, sendo que nós temos desafios para vencermos? Será que a gente deve pegar aquilo que foi tão valorizado, aquilo que tem tanta importância e deixar de lado? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos dar o valor exato para a pregação. A pregação tem o seu valor. E aí, um conhecimento acadêmico, teológico, nos ajuda a prender os ouvintes, a atenção deles, através da comunicação adequada, através da pregação, que precisa ser realmente uma arte. Então, o século XXI, e isso já no século XX já acontecia, é marcado pelo declínio da pregação. Muitas pessoas estão desestimuladas com a pregação. É por isso que fala-se em conversação, onde a pessoa precisa dar mais espaço para as outras, como se fosse uma conversa. É por isso que muitas pessoas gostam daquele pregador descolado, né? Que tem as gírias e que vai lá, senta, conversa com o povo e tal, e faz aquele jeitão, aí, esse pastor é muito bom e tudo mais, e aí as pessoas falam bem demais dele. Por quê? Porque ele está falando a linguagem do povão. Então, isso vai empobrecendo o conhecimento bíblico, e quando nós pensamos em resgatar a pregação como anunciação da verdade, nós precisamos entender que nós estamos ali para pregar a verdade, e não simplesmente para falar o que o pessoal gosta, e não simplesmente para atrair as pessoas. É muito simples a gente falar o que o pessoal quer ouvir, e as pessoas realmente são chamadas à atenção a partir desse princípio. Mas a pergunta é, nós somos chamados para ser fiéis ou nós somos chamados para sermos relevantes? E aí eu coloco essa palavra relevantes exatamente com uma seguinte intenção.
quando nós tentamos ser relevantes, no final das contas, nós estamos dizendo o seguinte: a palavra de Deus não é relevante, eu preciso ser relevante. E quanto mais eu procuro ser relevante, eu me torno irrelevante. Mas quanto mais eu entendo a minha irrelevância, mais eu dou relevância à palavra de Deus. O centro é Deus. Quanto mais eu quero, não, eu preciso ser relevante, eu preciso inventar alguma coisa aqui para atrair o pessoal, mais eu deixo de ser relevante de acordo com o princípio bíblico, porque eu não fui chamado, quando chegar no céu, Deus não vai falar bem assim: olha, quantos ouvintes você tinha nos seus sermões? Ele não vai perguntar sobre isso. Eu tenho certeza que o que vai ser exigido de nós é o que a Bíblia diz, né? Fidelidade. Simplesmente isso. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, é a questão da fidelidade, não é a questão de quantos nós ouvimos, de quantas pessoas nos ouviram, mas se nós fomos fiéis à mensagem do Senhor. É isso que realmente vai ser importante. Isso não quer dizer que nós não vamos nos esmerar para comunicar a palavra de Deus adequadamente. O que eu quero dizer, e o que tudo isso quer dizer, é que eu não posso suprimir, modificar o conteúdo da palavra de Deus, eu não posso minimizar o conhecimento das Escrituras para que as pessoas possam correr de forma ávida para me ouvir. Eles não têm que ouvir o Danilo, eles têm que ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E é isso mesmo, como a pastora Rosivânia colocou aí, nós somos irrelevantes e nós temos que nos recolher a nossa irrelevância. Porque, no final das contas, nós só somos pregadores. O centro é Deus. É como João Batista disse, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, no final das contas, muitos pregadores querem exatamente ser afamados, né? Hoje em dia, com a internet, as pessoas pensam assim: quantos seguidores eu tenho? Quantas pessoas visualizaram meu vídeo lá, do sermão que eu fui? Deixa eu colocar aqui, espalhar. Lógico que eu não estou dizendo que você não deva querer espalhar a mensagem do Senhor. Você tem que fazer isso. Mas cuidado com as motivações. Você pode fazer uma coisa certa com a motivação errônea. E Deus, ele julga não só o que é feito corretamente, mas a motivação correta também. Jesus disse, inclusive, que se eu der esmola com a intenção de ser visto pelos homens, dar esmola é algo muito bom. Mas Jesus diz, olha, recompensa você não tem. A recompensa que você tem é ser notado pelos homens. Você já ganhou sua recompensa. Então, a nossa motivação importa muito quando nós formos agir e fazer a vontade do Senhor Deus. Ok? Estou vendo aqui os comentários no chat, né? É isso. Às vezes parece competição por likes, é verdade. Como disse um pastor, João Batista não fez nenhum milagre e Jesus fala dele como maior. A Maria colocou aí palavra boa e a Amanda, amém. Ok. É isso mesmo. Então, nós temos aí um breve histórico sobre a pregação, né? E nós precisamos, então, diante dos desafios que temos no tempo presente, valorizar a pregação. Isso quer dizer o quê? Existe, por exemplo, um tipo de pregação que o pessoal chama de uma pregação de 3 pontos e que é rasa, né? A pessoa lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto, né? É um sermão de 3 pontos. Ele simplesmente fala, lê, parece que ele só pegou o texto bíblico só para dizer que leu a Bíblia, porque as pessoas fazem isso, né? Aí depois ele lê o texto como pretexto para falar o que ele quer, ele começa a falar alguma coisa que não tem nada a ver com o texto, e ele nunca mais volta no texto. Isso é uma pregação? Não, isso não é uma pregação. Ele usou o texto como pretexto para falar o que ele queria. Tem gente que diz assim, olha,
Eu já sei o que eu vou falar. Me chamaram para pregar lá no culto de jovens, eu já sei o que eu vou falar. Só falta eu encontrar o texto bíblico agora. Espera aí. A pregação dele vai partir da onde? É da cabeça dele ou da Bíblia? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com essa abordagem, que nós temos que pregar a Bíblia, sermos fiéis à palavra. E isso é muito importante no ensino teológico. Então, nós precisamos entender isso. Falar em público é um grande desafio. Não é fácil. A Teca colocou aí, texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso. Isso mesmo. Falar em público, sim, é um grande desafio. O discurso, ele tem como objetivo convencer os ouvintes. Assim pensavam e agiam os antigos gregos, os filósofos, né? Os militares, os grandes líderes. A gente vê, por exemplo, os grandes militares, antigamente, a gente vê isso em filme de época, né? Ele passa na frente do exército assim, com o cavalo dele, e aí dá aquele discurso, vamos morrer pela nossa família, pela nossa pátria, pelo nosso rei, vamos lá! Aí todo mundo sai motivado, né? Então, nós precisamos entender que a oratória, a retórica antiga tinha essa intenção. É na Grécia Antiga que nasce a retórica. Então, a ideia é que, com a eloquência, um orador público ele pode convencer os seus ouvintes. Então, os advogados, né, que falavam em público, defendiam uma causa, as pessoas, então, eram arrebatadas pelo discurso daquele orador, né? Então, nós encontramos esse tempo como um tempo propício para o aprendizado da retórica. Nós precisamos entender o seguinte, que, como arte, nós precisamos fazer uso da retórica, mas com cuidado. Para quê? Porque quando, por exemplo, a gente está pregando, existe um sermão que alguém pode pregar assim, de forma monótona. Meus irmãos, hoje nós vamos ouvir uma mensagem bíblica. Essa mensagem, ela é muito boa para os nossos corações. E aí você mantém uma tonalidade e você fica ali numa mesma nota, no mesmo tom, às vezes com a palavra, com um tom de voz bem mais baixo. Às vezes a gente ouve alguém pregando e fala bem assim, olha, foi uma ótima aula. E pode ser que ele ensine, mas ele não pregue. Então, existe aquilo que é chamado de fator querigmático, de anunciação. A pregação, a palavra pregação em grego é querigma, que quer dizer exatamente anunciação. Então, existe esse fator querigmático, que é exatamente o de proclamação, de anúncio, de chamada ao arrependimento, onde há uma elevação no tom de voz. Então, isso tudo é uma arte, é uma técnica. E nós podemos nos valer disso, e não há pecado algum em relação a isso, mas nós também precisamos tomar cuidado para não ser um teatro. Então, a gente precisa entender isso. Tem em cursos de retórica exatamente uma fala sobre esse recurso, né, de você ir para convencer o ouvinte. E isso é importante. Agora, a gente não pode fazer como se fosse algo mecânico, como se fosse exatamente isso, né? Como na anedota do pastor que escreveu o sermão e depois ele colocou entre parênteses, né? Gritar aqui porque o argumento é fraco, né? Então, a gente não pode usar esse tipo de subterfúgio, né? Ou então, olha, chorar nesse ponto.
aí a pessoa pega e coloca entre parênteses lá no esboço dele, né, que nessa hora é a hora de chorar. Então, isso é teatro. Deus não nos chamou para promovermos um tipo de sentimentalismo fora do conhecimento bíblico. Agora, nós precisamos entender que a arte envolve uma anunciação, envolve encontrar as palavras mais adequadas, eu preciso estudar, eu preciso escrever para que eu possa anunciar e para que eu possa entender o texto bíblico e pregar. Então, pessoas que têm dificuldade na dicção, pessoas que têm dificuldade em algum sentido na comunicação, eles precisam se esmerar mais. Eles precisam se esmerar mais. É dito, por exemplo, de Demóstenes, que viveu antes de Cristo, ele viveu do ano 384 a 322 antes de Cristo, e fala que ele foi um grande orador e um político grego de Atenas, né? E aí diz que ele assistiu um julgamento no qual um orador chamado Calístrato teve um desempenho brilhante. E então a multidão foi lá, falou com ele, olha, esse é o grande Calístrato, e ali arrebatou ele, felicitou pela conquista dele, na eloquência, na defesa de um julgamento. E aí Demóstenes olhou para tudo aquilo e ficou impressionado com a glória, com tudo que estava acontecendo e também com a oratória dele, com o poder da palavra. E aí ele teve esse sonho e essa esperança de se tornar um grande orador. E aí ele achava que seria impossível chegar ao nível de Calístrato, porque ele era gago. E aí ele pensou, como é que eu vou conversar com as pessoas, como é que eu vou ter uma oratória se eu gaguejo? Eu não vou conseguir chamar a atenção do pessoal. E aí conta a história, né, que ele procurou desde cedo vencer os problemas que ele tinha quanto à questão da comunicação, né? E aí a sua perseverança levou ele a vencer o problema da gaguez. E o que é que ele fazia? Ele declamava poemas enquanto corria na praia. E o vento vinha em direção a ele, ele corria contra o vento, e aí ele ia declamando poemas, falando. E o fato mais conhecido da vida dele é que ele começou a colocar seixos, né, pedras na boca, e falar com pedras na boca, para poder vencer a gagueira e para que a dicção dele fosse bem melhor, né? E aí, depois de um treinamento de muito esforço, ele conseguiu vencer a gagueira e se tornou como um dos maiores oradores da Grécia, até mesmo maior do que aquele a quem ele havia se espelhado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a gente precisa se esmerar naquilo que a gente faz. Se eu quero ser um bom pregador, então eu tenho que me esmerar. Eu lembro que quando eu era pequeno, adolescente, eu já queria ser pastor mesmo na minha adolescência. Eu pegava meu irmão, colocava ele sentado e pregava para ele. E falava para ele, e ele ficava ouvindo. Tem pessoas que vão para frente do espelho, né, e começa a falar na frente do espelho. Todos os domingos, quando eu vou pregar, e não só os domingos, em outros momentos também, mas principalmente aos domingos, porque todo domingo eu prego, eu, antes de pregar, mesmo depois de ter escrito o sermão, eu vou estudar o sermão, eu separo um tempo, leio, vou gravando as posições. Para quê? Para que eu não fique lendo o sermão. Então, mesmo eu que escrevi o sermão, tenho o conhecimento do conteúdo, porque fui eu quem escrevi, mas mesmo assim existe uma concatenação das ideias. As ideias, elas precisam estar concatenadas, existe uma lógica na argumentação, aquela parte, aquela outra parte, e tudo isso é importante para que a gente possa se comunicar adequadamente. Nós vamos falar um pouco mais à frente, em uma outra aula, sobre
a questão espiritual. Mas eu gostaria de já dar uma pincelada aqui, porque a gente tem que tomar cuidado quando falamos tudo isso, e algumas perguntas que eu já recebi até mesmo de alunos, quando falo sobre isso, o esmero que nós devemos ter é, mas pastor, e a confiança em Deus, e a oração? Sim, tudo isso precisa estar presente, mas uma coisa não exclui a outra. Existe um lema da Reforma que é orare et labutare, uma expressão latina com duas palavras, né? Orare et, o et aí é a conjunção e, né? Orar e trabalhar. Então, é como se fosse um avião com duas asas, ou até mesmo um caiaque, um barco com dois remos. Se você tiver um avião com uma asa, ele não voa, e se você tiver no barco simplesmente com um remo, você vai ficar rodando, você não vai conseguir ir numa direção propositiva, você não vai conseguir ir para frente, né? Você vai ficar rodando ali e não vai sair do local. Então, a mesma coisa é a sua dedicação para com o labor teológico da pregação. Você precisa orar, confiar em Deus, mas você também precisa trabalhar. Não é só trabalho, excluindo Deus, como se fosse uma questão mecânica e simplesmente pelo seu esforço, e também não é só oração, e chegar lá, deixa eu abrir o texto bíblico aqui e falar alguma coisa, mas eu não me preparei, não, mas Deus vai falar. Não, eu preciso entender o seguinte, Deus, ele usa, a despeito das minhas falhas, é dito que Spurgeon, ele se converteu quando ele era um adolescente, ele já frequentava a igreja, mas ele não tinha um compromisso tão grande com Deus. E ele mesmo relata que teve uma nevasca tão grande em Londres que ele não conseguiu chegar na igreja dele. Então, a primeira igreja que ele viu, ele entrou para assistir o culto ali. Tinha poucas pessoas nessa igreja por causa da nevasca, e até o pastor não estava presente, porque o pastor também não conseguiu chegar na igreja. Quem estava pregando era um diácono, que não tinha condições próprias para pregar, mas precisava assumir. E Spurgeon diz que ele não conseguia falar direito e ele só repetia o texto bíblico, ficava repetindo o texto bíblico de Isaías, que fala, olhe para mim todos os confins da terra e vocês serão salvos. E então aquele versículo ficou martelando na cabeça de Spurgeon e Spurgeon se converteu naquele momento. Então é uma obra do Espírito Santo que Deus usa mesmo o pregador mais despreparado. Mas isso não é motivo e razão para que eu não me prepare, não é verdade? Eu preciso entender o seguinte, sem a ação do Espírito Santo, sem a oração, sem uma busca espiritual, nós falhamos. Mas também, orando e não se preparando, isso também é uma falha. Se eu falho em planejar, eu estou planejando falhar. Então, eu preciso tomar cuidado com a minha vida de oração e com a minha vida de preparação do estudo, do sermão, de forma adequada. Conta-se que um pastor, ele estava pregando de forma inadequada, né? O sermão era fraco, raso, não tinha argumentação, ele pregava mal. Aí os líderes da igreja chamaram o pastor e falaram bem assim, pastor, o que é que está acontecendo? Aí ele falou bem assim, olha, é porque eu preparo o sermão quando eu estou vindo para a igreja. E aí o sermão, a casa do pastoral era do lado da igreja. Aí os líderes chegaram e falaram bem assim, pronto, vamos resolver o problema do pastor. Vamos alugar uma casa para ele a 30 quilômetros de distância. Ele vem andando e aí no meio do caminho ele prepara o sermão. Pronto, já que a questão é essa, vamos colocar ele para morar um pouco mais distante. Então, nós precisamos entender que uma preparação adequada é importante para a jornada da pregação. Antes de nós encerrarmos a aula, nós temos aí 10 minutos para encerrar, e algumas palavras aqui no chat,
mas para que a gente possa encerrar com uma anedota, para que eu possa usar esse recurso para chamar a sua atenção, que já está quase dormindo aí, tá bom? É um recurso também, não a anedota, né? Mas as ilustrações servem para chamar a atenção e despertar o interesse do ouvinte, né? Às vezes ele está assim, pensando na novela lá, não pode falar mais novela, não? Não, então vamos lá, novela lá de Gênesis, né? Eu sei que crente não assiste mais novela da Globo, aí ele está pensando lá na novela, no Fantástico, nos gols do Fantástico, e aí, quando o pastor vai contar uma ilustração, aí ele começa a prestar atenção, né? Essa é uma técnica também da comunicação e da pregação, por isso que ilustrações fazem parte do sermão para despertar a atenção, e nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Mas para que eu possa chamar mais a sua atenção, tinha um rapaz que era filho de pastor e ele queria pregar. Eu acho que, eu não sei se eu já contei isso em outra aula de homilética, e talvez algum dos irmãos já tenham ouvido, né? Eu acho que ninguém fez homilética comigo, mas essa é uma das minhas ilustrações das aulas, né? E aí o rapaz, ele queria aprender a pregar, e ele queria ser um pregador assim como o pai dele. Aí o pai dele chegou e falou bem assim, olha, meu filho, eu vou sair de férias 3 semanas, 3 domingos eu não estarei na igreja. Eu já falei com os líderes da igreja que você vai pregar nesses 3 domingos. Já que você quer se preparar para ser pastor, então tá aí uma prova para você. Mas pai, não, já tá tudo certo. Você vai pregar, mas meu pai, como é que você faz isso comigo? Nem me avisa antes. Estou te avisando, você tem tempo para preparar, vai lá. Aí ele com medo e tal, queria ser pastor, mas estava com muito medo. Aí ele foi lá, teve o momento da liturgia, os cânticos e tudo mais. Eu só sei que em um determinado momento, ele estava lá tremendo as pernas, ele subiu para o púlpito e foi pregar. Mas antes de pregar, ele falou bem assim, pessoal, vocês já sabem o que eu vou pregar hoje? Aí o pessoal, não. Aí ele chegou e falou bem assim, vocês não sabem o que eu vou pregar hoje? Não acredito. Meu pai está pregando há tanto tempo para vocês aqui, vocês não sabem o que eu vou pregar, então vocês vão fazer o seguinte, cada um vai para casa e estudar e ler a Bíblia para aprender sobre a Bíblia. Aí pronto, aí foi, né? Todo mundo foi para casa. Quando foi no outro domingo, ele ainda estava nervoso, chegou lá, foi pregar de novo, e aí ele veio com a mesma tática. Mas aí o pessoal esperto já falou bem assim, olha, ele disse que se a gente sabia o que ele iria pregar. A gente disse não. Agora a gente vai dizer sim. Se ele vier com a mesma pergunta, a gente diz sim, tá bom? Combinou com todo mundo, aí beleza. Aí quando ele chegou lá, ele perguntou na hora do sermão, vocês sabem o que é que eu vou pregar? E todo mundo sim. Então, se vocês sabem o que eu vou pregar, não precisa eu pregar. Pode ir todo mundo para casa. O culto está terminado. Aí beleza, aí todo mundo foi embora, né? Aí quando foi no outro domingo, era o terceiro e último domingo, né? O pai dele ia voltar já no 4º domingo. Aí os irmãos chegaram e falaram, olha, nós vamos combinar o seguinte, metade da igreja fala sim, a outra metade fala não. Quero ver como é que ele vai sair dessa, né? E aí, beleza. Aí ele chegou lá, na hora de pregar, perguntou, vocês sabem o que é que eu vou pregar? Aí uma parte sim, a outra não. Aí ele, olha, pelo que eu estou vendo, uma parte sabe e a outra não sabe. Quem sabe, fala para quem não sabe e o culto está terminado depois disso. E aí, é assim que finda a anedota e a história. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, as pessoas sabem quando nós estamos com receio de pregar, quando nós estamos despreparados, e muitas pessoas usam de subterfúgios escusos para poder camuflar isto, esta verdade. Eles gritam, eles emocionam o povo, mas, na verdade, eles não aprenderam a pregar, eles não sabem o que é pregar, muitas vezes estão com medo, não querem aprender, e existem vários outros fatores. Nós não podemos usar de subterfúgios para deixar de lado uma tarefa importante que Deus nos comissionou, que é pregar a palavra dele. Que ele nos dê sabedoria, conhecimento, muita intrepidez, muita ousadia, mas também muita piedade, muito amor e muita devoção, para pregarmos o Evangelho, a fim de agradarmos e glorificarmos a Deus acima de tudo. Beleza, pessoal?
Temos 6 minutos aí. Gostaria de falar com a direção, caso eles queiram falar alguma coisa, e também pedir aí alguém que esteja encarregado da lista aí, né? Apesar de que fica aí o nome do pessoal que teve acesso, né? Mas nós temos uma lista de presença virtual, mas é uma lista de presença, tá bom? De uma aula virtual, mas é uma lista de presença. Estão presentes online, tá bom? A minha palavra está encerrada por aqui, a professora Joelma está aí, a pastora Rosilvânia também, fique à vontade. Pessoal, só agradecer pela excelente aula ao reverendo Danilo. Obrigada, professor. E agradecer a todos que participaram. Boas-vindas aos novos seminaristas. E fiquem firmes, tá bem? Teremos a apostila, teremos atividades e vamos liberando aí no decorrer da semana. Lembrando que quinta-feira agora a segunda aula, ainda dá tempo de você convidar o seu líder, o seu amigo, o seu parente, uma pessoa que você ama para vir fazer o curso conosco, tá bem, queridos? Da minha parte, só mesmo orar, né, agradecendo pela aula. Professora Joelma, quer falar algo? Não, tudo ok. O encontro quinta-feira, e aí no início da aula nós passamos mais informações, certo? Mas está tudo tranquilo, muito boa aula. Eu creio que não vai deixar essa aula, né? Não vai deixar ninguém desanimar e todo mundo vai terminar sem perder nenhum encontro. Esse é o objetivo. É verdade. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por esse tempo juntos aqui, ainda que à distância, mas estamos unidos, Deus, no mesmo propósito, Pai. O Senhor vem abençoar o nosso professor Danilo, abençoa a senhora Joelma, o Adildo, o Madison, Senhor, também a minha vida. Eu intercedo, Deus, pelo meu cunhado, Raimundo, que está em Marabá, em estado grave de Covid, que o Senhor possa alcançá-lo com salvação e cura, Senhor. O Senhor possa se compadecer da vida dele, em nome de Jesus. Abençoa cada aluno, Senhor. O Senhor possa sustentá-los nesse propósito que é excelente, Deus, de crescer no conhecimento do Senhor. Guarde a cada um, Deus, e que nós possamos ter uma noite reparadora de descanso e de confiança no Senhor e no teu amor, em nome de Jesus. Um grande abraço, até quinta-feira, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, um abraço, pessoal.